importante é ter saúde e hoje nós vamos falar de florais, essências sutis que atuam nas emoções. Aqui no Saúde Interior, nós aprendemos, nós cuidamos da saúde não só no campo físico, e sim também no campo emocional, no mental, no epigenético, no espiritual. E por isso, nós estamos aqui sempre aprendendo com convidados que são especialistas no tema. Se você conhece alguém que precisa aprender conosco sobre os florais, chama e também compartilha. tvinterior.com.br. Olá, eu sou Patrícia Vilafañe, dentista e homeopata. E hoje eu tenho o grande prazer de receber Eunice Fabre, farmacêutica, homeopata e terapeuta especialista em florais. Que prazer, que honra tê-la aqui. Honra também, Patrícia, porque como é gostoso a gente estar compartilhando conhecimento, mas com pessoas que estão dentro desse ambiente, que entendem, né, toda essa essência das essências florais para levar ao público, você de casa, tá? Falando de florais, eu falo desses remédios que curam as nossas dores emocionais. Obrigada, viu? É verdade. Os florais também, como a homeopatia, é o resgate do ser, do nosso ser, como personalidade. Cada um é um indivíduo e cada remédio ele é personalizado, ele é individualizado. A gente não vai compartilhar a nossa homeopatia ou o nosso floral com outra pessoa, porque é único. Eunice, fala um pouco pra gente sobre os florais. O que são os florais? São essências de flores, tá? São essências retiradas, tem todo um processo de extração dessas essências das flores, que elas vão nos auxiliar no equilíbrio das nossas emoções, energeticamente. Então, elas conectam com as nossas essências também para promover um equilíbrio das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então, são remédios, eles não são medicamentos. É a grande diferença. Tanto é que quando o Dr. Bach desenvolveu o sistema floral lá em 1930, na Inglaterra, porque ele era um médico inglês, ele desenvolveu e deu o nome, deu a característica como remédio, porque o remédio traz a cura dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Então, são essências das flores que permeiam as nossas emoções também, trazendo essa harmonização e nos equilibrando na emoção, para que o resto flua. E tem muitos tipos de florais, não é? Quais são os tipos? Nós temos vários sistemas florais. Bach, Dr. Eduardo Bach, criou o Bach, tá? Que são 38 essências, cada uma para um tipo de situação. Então, nós temos, por exemplo, alguns florais para medo, para ansiedade, para raiva, para inveja, para angústia, para ressentimentos. Então, são flores que trazem para nós esse equilíbrio. Outros, e tem o sistema Rescue também, que são 5 essências florais emergenciais para algumas situações específicas. Mas nós temos os florais californianos, tá, que trabalham os sentimentos também de coletividade, de harmonização entre pessoas. Tem os florais Saint-Germain, que são brasileiros, da Mata Atlântica, que ajudam a melhorar o nosso eu interior, tá? Tem os florais mineiros, florais de Minas brasileiros, que ajudam a nos entender melhor. Então, são muitas essências florais, muitas flores que trazem essa conexão com o nosso ser, para promover esse equilíbrio. Tem os florais australianos, aí tem um monte de sistemas florais, mas todos eles partindo do mesmo princípio que o Dr. Eduardo Bach fez lá em 1930, há quase 100 anos atrás, que ele enxergou o que naquela época? Qual é a história que traz desse médico, um médico bacteriologista, né?
que ele percebeu o que na época? Que as pessoas tinham um processo infeccioso ou uma doença instalada, tomavam os medicamentos que eram pertinentes da época, mas aquelas pessoas, muitas vezes, elas não melhoravam, curavam o processo infeccioso físico, só que as pessoas ainda continuavam doentes. Tá? Às vezes de uma tristeza, de uma angústia, às vezes essa doença voltava, e ele começou a perceber que as pessoas manifestavam sentimentos inerentes àquela doença, ou sentimentos que no final ia provocar uma doença. Então, pela busca interior dele também, que ele também compartilhava para si aqueles sentimentos de angústia, de depressão, de tristeza, ele foi buscar nas flores algo que se assemelhasse àqueles sintomas que nós, humanos, estávamos manifestando. E foi aí que ele começou, através de uma técnica dele, com orvalho, com a essência da flor colhida no orvalho, pelas manhãs, com águas. Dentro dos florais também tem água de rocha, tá? Rock water, que não é flor, né? É uma água de rocha. Então, eles tinham uma energia. Todo ser vivo carrega uma energia. Sim. Emana uma energia. Tá? E essa energia, ela se alastra dentro daquele corpo. E ela pode se conectar com outros seres vivos. Então, as plantas têm essa positividade, ela tem esse poder, tá? De colocar para a gente. Uma coisa bem simples, assim, do nosso cotidiano, que a gente traz lá da antiguidade. Às vezes colocavam uma galinha de arruda, né? Sim. Não é, gente? Coloca tal planta dentro de casa que afasta os maus sentimentos, ou ia receber uma visita, colocava, deixa essa plantinha aí para proteção. Então traz essa proteção para a gente. Chegou tal pessoa e um vaso de flor murchou. O que é isso? É energia. Energia que passa de um ser vivo para outro. Então, é uma colocação assim, bem simplória, sim, mas para entender que tem energia entre um ser vivo e outro, e entre plantas, entre flores e nós, seres humanos, tá? Ou também com as próprias flores, com outras flores, tá? Com as essências das flores, com os animais, tudo que é ser vivo. Então, ele, naquela época, quase 100 anos atrás, ele já percebeu que tinha essa conexão. Então, ele foi buscar qual era a flor que emanava qual sentimento. Então, foram aí que foram descobertos, né, os 38 essências florais, cada um para um sentimento, para uma emoção. Então, basicamente é isso. E de lá para cá, outros sistemas, como eu já disse, californiano, australiano e assim por diante, os nossos brasileiros, então, da mesma primícia, o que as flores nossas aqui, tá, pode nos ajudar em questão do equilíbrio das nossas emoções. Perfeito. Muitas pessoas confundem homeopatia com os florais, ou os florais com a homeopatia. Qual é a diferença para não confundir mais? A homeopatia também é um remédio, tá? Mas ele também é um medicamento, tá? Só que a homeopatia, ele tem uma outra classificação, essa limitude. Então, é uma substância, pode ser ela planta, pode ser ela um mineral, né? Pode ser do ser vivo. Nós temos, por exemplo, o apis mel, tá? O apis mellifera, eu falo apis mel porque a gente acaba tendo uma abreviação, né? Uma apis mellifera, da abelha, tá? Todinha, é um medicamento que se faz, uma tintura que se faz através da abelha total. E ela, qual que é, por exemplo, o que ela causaria? Quando você tem uma picadinha de abelha, dói, não dói? Dói. Dói. Incha. Incha. Fica vermelho? Muito. Arde. É pulsante, queima. É para isso que serve o apis mel. Similium. Tá? Então, uma substância semelhante cura semelhante. Semelhante cura semelhante.
E isso nós temos em todo o Hahnemann, Samuel Hahnemann, era um médico alemão, que ele teve também, eu falo que são seres iluminados por Deus, Sim, é que trouxeram há tantos anos atrás essa linha de pensamento através de medicamento ou de remédios que hoje nós usamos, que usamos há tantos anos e que traz o equilíbrio para o nosso corpo. Tá? Então, é o semelhante curando o semelhante. A essência floral, ela também pode, o que uma planta emana de energia, curando a nossa energia, trazendo para a gente o equilíbrio. Tá certo? Então, o que uma planta, por exemplo, uma castanheira pode, sei lá, um white chestnut, que é uma castanheira, qual que é a essência dela e o que ela vem desmanchar de negatividade e aflorar dentro do nosso corpo um sentimento, por exemplo, de pensamentos repetitivos, de falta de sono. Sabe aquilo que aquelas minhoquinhas que a gente fica na cabeça, principalmente quando a gente não dorme, que fica ali martelando? O white chestnut, que é uma árvore, a energia dela vem desmanchar essa energia negativa na gente, fazendo com que esses pensamentos eles se dissolvam e venham provocar sentimentos, pensamentos positivos. Tá? Então, homeopatia, semelhante, cura o semelhante. As essências florais, o que ela provoca nela de cura, vem provocar através do rearranjo da emoção no ser vivo. Perfeito. Outros seres vivos, como as plantas também, mas os animais e o ser humano, nós. Isso, perfeito. No próximo bloco, nós vamos entender como os florais funcionam no nosso organismo e como eles são indicados. Fica aí. Se você identificou, e vai chamar outra pessoa também, por favor, porque o natural é sempre o melhor caminho. Até já! Olá, eu sou a Michele Piccone. Venho aqui convidar a todos vocês a assistirem o meu programa Semeando Conexões aqui na TV IN, toda quinta-feira às 22 horas e toda segunda, que tem reprise às 21 horas. Gente, o programa Semeando Conexões está recheado de convidados contando suas histórias de vida. Na TV IN, programa Semeando Conexões, quinta-feira às 22 horas comigo. Não percam, vem assistir. Procurando um lugar onde a imaginação do seu filho possa voar alto? Conheça a Toca do Coelho. Aqui na Toca do Coelho, cada dia é uma aventura de aprendizado e descoberta. Nosso ambiente acolhedor é como uma aconchegante toca de coelho, onde seu filho se sente seguro, amado e inspirado a explorar. Com uma equipe dedicada que se importa com cada detalhe, garantimos que seu pequeno se sinta em casa. De atividades lúdicas e educativas à atenção individualizada, criamos um mundo mágico onde os sonhos de infância ganham vida. Matricule-se agora e venha nos visitar para descobrir um mundo encantador para o seu filho. Toca do Coelho. Tenha mais economia em sua conta d'água. Receba mais segurança contra a falta d'água com a Veneza Poços Artesianos. Invista em um poço artesiano para a sua propriedade e tenha melhor qualidade de vida. Veneza Poços Artesianos. O estúdio de podcast da TV IN agora está disponível para locação. Os equipamentos mais modernos, estúdio climatizado, tecnologia de ponta e uma equipe altamente preparada para cuidar do seu conteúdo. Venha transformar sua ideia em conteúdo com a gente. Acesse www.tvinterior.com.br/podcast e saiba mais. A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet.
Olá, você ligado na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos. E agora, em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você toda sexta-feira às 20 horas. Não perca, a gente se vê. Estamos de volta aqui no Saúde Interior e agora nós vamos perguntar para a Eunice como que o floral funciona no nosso organismo. Floral, ele não tem substância química, mas sim uma carga energética da flor, tá? E ela vem de que jeito? Ela vem reorganizar as nossas emoções. De que jeito? Reorganizando a nossa energia, certo? Gente, por exemplo, uma coisa bem básica para a gente entender. Você já levou um choque quando vai abrir... eu não falo nem geladeira, porque geladeira está ligada à energia, certo? Mas você vai abrir um carro ali... Ou você vai colocar uma blusa e faz, sabe assim, parece que sai faísquinha. Isso é energia, porque nós também geramos energia, tá certo? Então, nós temos uma usininha, as nossas células são produtoras de energia. E muitas vezes essa energia ela está descompensada, tá? Os nossos elétrons aqui dentro, tá? As nossas cargas elétricas, elas estão embaralhadas. E isso acontece principalmente quando nós estamos com o pensamento acelerado, angustiados, nervosos, com raivas, com medo, estressados. Então, isso dentro do nosso corpo está um emaranhado. E quando você traz uma carga energética de um órgão que está equilibrado, ele tende a reequilibrar o seu também. Então, é isso que faz uma essência floral. Então, ela busca essa harmonização entre essa carga energética do ser vivo, do outro ser vivo, para trazer esse equilíbrio. Então, eu sempre falo que as essências de flores, elas nos dão percepção do que a gente é. Certo? Porque traz para você novamente aquilo que você realmente é. Ela não muda, eu falo que não muda a nossa personalidade. Sim. Certo? Às vezes a gente recebe pacientes ou pacientezinhos que a criança é muito agitada, ou é isso, ou é aquilo, tal. Eu falo sempre, mãe, pai, não vai mudar, viu, isso aí. Mas vai buscar o equilíbrio. Sim. Tá? Você está angustiado, você está nervoso, você está com ressentimentos. Né? Ressentimentos são sentimentos que nenhum medicamento químico consegue tirar de você. Porque você tem uma mágoa, mas aquela mágoa pode te levar a ficar com raiva, deprimido. Má água. Tá? Então vamos colocar uma boa água isso ali para buscar essa harmonização, desmanchar esse sentimento de angústia, tá? Esse ressentimento com alguém, de alguma situação que às vezes não sai do pensamento, um sentimento de alguma coisa que ficou lá atrás no passado, uma lembrança que não te deixa seguir em frente. Não existe medicamento químico, um ansiolítico, um antidepressivo, ou com qualquer outro medicamento, tá? Mesmo fitoterápico, que é natural, não te tira isso daí. O que vai te ajudar a buscar esse reequilíbrio é somente as essências florais, os remédios florais, tá certo? Então, ele vai trazer dentro de você essa paz. Esse resgate do próprio resgate do teu ser. Porque nós não nascemos para ser ressentidos. Sim, é verdade. Estressados, com raiva, tá? Nós todos temos momentos assim. Isso é inerente do nosso sentimento, tá? Às vezes quando eu pergunto assim, raiva do que você tem? A pessoa fala, eu não tenho raiva.
Ah, não, busca dentro de você, com uma raivinha você deve ter, eu brinco, Uhum. tá? Medo é um sentimento mais fácil da gente externar, né? Sim. Mas raiva, ódio, ciúme, a gente tem até vergonha às vezes de falar que tem, certo? Mas são sentimentos que todos nós temos Sim. e que muitas vezes nos limitam, certo? De fazer alguma coisa, tá? Ou de se aproximar de algumas pessoas, né? Então, desmanchar esse sentimento negativo, deixar aflorar o bom dentro de você, buscar esse resgate daquilo, do seu ser, de como você é, a essência floral te ajuda muito nesse sentido. Ah, é maravilhoso. E assim, um momento de resgate, de urgência. Tem algumas... pronto-socorro, como se fosse um O pronto-socorro. pronto-socorro, o rescue, como eu falei anteriormente. Uhum. Tem essências de... Rescue são 5 essências florais dentro de Bach, tá certo? A Mimulus, a Rock Rose, o Impatiens, tem mais 2 ali, o Crab Apple. Crab Apple é um floral que eu adoro. Por quê? Porque ele é um resgate da nossa essência enquanto limpeza dos nossos pensamentos, limpeza das nossas mazelas de saúde, tá? Das nossas doenças, tá? Então, ajuda a limpar aqueles pensamentos que te atordoam, junto com outros florais. Mas o rescue, ele vem é resgate. É trazer você para o eixo. Eu falo o rescue nos bota, eu sempre falo isso, nos coloca na forma de nós, de novo. Resgata o equilíbrio dos nossos chakras. Uhum. Então, ele é muito utilizado para emergências, tá? Mas, por exemplo, acabou de acontecer, eu levei um susto, rescue, tá? Coloca ali junto você, dentro do eixo. Por exemplo, aconteceu um acidente, rescue. Então, o rescue floral, são as essências florais, esse conjunto de essências que a gente deve ter na bolsa. Para qualquer situação, você pode tomar o rescue, tá certo? Vou pegar um avião, morro de medo. Tem Mimulus que é para isso? Tem, mas o rescue, toma o rescue. Toma 2 gotinhas, vai tomando, pinga na água e vai tomando durante aquele passeio de avião, alguma coisa, ou vai tirar uma carta, não consegue dirigir, tem medo, tá? Um medo extremo que paralisa, o resto é muito bem indicado. Existem outros florais pontuais também para essas situações, mas não quer passar por um terapeuta, alguém, tome o rescue. Entendi. E me fala uma coisa, e podemos combinar os florais com outros tratamentos? Com a homeopatia, com outros tratamentos integrativos? Deve. Ou qualquer um? Qualquer um. Não floral, tem contraindicação? Não tem contraindicação. Floral você pode dar para a mulher que está grávida. Inclusive tem estudos científicos do rescue, de outros florais em mulheres grávidas. Mulheres que acabaram de dar à luz. Pingar floral para a mulher e para o bebê faz uma grande diferença, tá certo? Então, não tem contraindicação, pode ser dado para criança, para bebê, recém-nascidos, para animais, para idosos, não tem, e é a mesma dose, viu, Patrícia? 4 gotas, 4 vezes por dia, que é o clássico da posologia, pode ser dado tanto para um bebê quanto para um idoso ou para uma pessoa que tem 70, 100 quilos. Não tem problema, tá? Não interfere com nenhum outro tipo de medicamento. Pode dar tranquilo, tá certo? Que pode acontecer, a pessoa melhorar antes. E às vezes ter necessidade, inclusive, de corrigir alguns tipos de medicamentos. Principalmente aqueles que são da neurologia ou da psiquiatria, tá certo? Então, o floral só vem ajudar. Tá? Perfeito. Mesmo junto com a homeopatia também não tem. Aliás, eu sou adepta, eu acho que tem que estar junto. É verdade. E como nós estamos em setembro fala muito da saúde mental. Sim, sim. E o rescue é o primeiro eu acho que a se todo mundo, pensar. acho que tinha que colocar como a gente brinca, tem que ver colocar na caixa d'água de todo mundo, verdade, né? eu falo Aliás, isso da do município para poder todo mundo tomar. Mas o rescue, ele ajuda bastante qualquer floral quando bem indicado, certo? Ou quando bem selecionado. A gente fala muito, depois a gente pode até falar a questão da autoindicação, tá? Mas o floral, ele traz o equilíbrio e nunca faz mal, tá? Tomei floral, não faz, gente. Floral não faz mal. Pode tomar
pode dar, pode indicar tranquilamente. Perfeito. Então, não há contraindicação, todos podem tomar. Eu tive um caso uma vez que uma pessoa, isso já faz um tempo, a pessoa começou a tomar floral e deu uma diarreia. Eu falei, não pare. Não pare, porque dependendo como for, aquilo está tão estagnado na pessoa que o corpo físico tem que limpar também. Então, existem alguns casos, mas é muito difícil acontecer. Mas eu tive alguns casos já assim de sintomas físicos que a gente tinha classicamente, tá? Que era a função de um floral. Mas assim, dá dor de estômago, faz isso, faz aquilo, interfere com outro tipo de medicamento, isso não existe, tá certo? Perfeito. Não tem nem descrito em literatura. Perfeito, muito bem. No próximo bloco nós vamos continuar falando sobre os efeitos dos florais e falar também um pouco, já que falou, né, dessa exoneração dos problemas, porque o problema tem que sair, sim, de alguma forma. Vamos falar no próximo bloco sobre exoneração dos sinais e sintomas? Vamos. Muito bem. Fique aí que a gente já volta. O estúdio de podcast da TVEM agora está disponível para locação. Os equipamentos mais modernos, estúdio climatizado, tecnologia de ponta e uma equipe altamente preparada para cuidar do seu conteúdo. Venha transformar sua ideia em conteúdo com a gente. Acesse www.tvinterior.com.br/podcast e saiba mais. No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro, com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte. Venha fazer parte dessa história você também! Colégio Ideal. Aqui seu filho aprende de verdade. Precisa de material elétrico de qualidade? Então vem para a Will Elétrica. Aqui você vai encontrar uma grande variedade de produtos das melhores marcas do mercado. Precisou? É só correr para a Will Elétrica, a sua melhor escolha em Santa Bárbara do Oeste. Em um mundo onde a informação não para, você precisa de um portal que te mantenha atualizado em tempo real. Conheça o portal Em Notícia, sua melhor fonte de informação. Tudo o que você precisa saber com a credibilidade que você confia. Acesse agora e fique por dentro dos acontecimentos em noticia.com.br. Portal Em Notícia. Atrás da notícia, ao lado da verdade. Oi, eu sou a Berna, música e agora apresentadora aqui da TVI. Apertem o cinto, venham comigo e deixem-se levar pelo som, pelas emoções e pela energia vibrante que só a música pode proporcionar. Temos um encontro marcado todo sábado às 17 horas, com reprise no domingo no mesmo horário. Espero você aqui na TVI. Este é o seu espaço, o seu palco, é o seu cenário musical. Estamos de volta no Saúde Interior e agora nós vamos falar como os florais fazem esses sinais e sintomas saírem do nosso corpo.
É igual a homeopatia? Isso, a homeopatia ela vem trazer um equilíbrio físico também, não só emocional, porque, por exemplo, se você toma uma arnica, é muito conhecido. Eu estou falando aqui de medicamentos homeopáticos, porque as pessoas às vezes conhecem alguns, por exemplo, a arnica, tanto aquelas bolinhas que são os glóbulos, ou a gotinha, né? Elas vêm curar o quê? Uma dor física. Uma lombalgia, bateu, um hematoma, entendeu? Caiu, machucou, ficou doendo ali. Politraumatizado, que Politraumatizado, você vai fazer uma cirurgia, você costuma tomar antes, vai curar, vai fazer uma cirurgia dentária, alguma coisa, toma uma arnica que diminui sangramento, diminui hematoma, algo que seja mais físico. Porém, em potências mais altas, lá na 30, na 200, você vai estar curando também sintomas emocionais, do psíquico, tá? Então, a homeopatia ela já vem com essa carga, porque também é uma energia. Você não tem substância química ali dentro, mas é a carga de energia através de uma técnica de produção. Tá aqui, a diluição e sucção, você agita a homeopatia para que ela libere a carga energética daquela substância, seja ela planta, mineral ou animal, certo? Para fluir dentro do seu corpo e vir corrigir alguma coisa em questão de dor, mas também de angústia, de sentimentos, tá certo? A essência floral, ela vem equilibrar a energia no sentimento, tá? Então, ela vem desmanchar. A gente fala o seguinte, que ela desmancha as coisas ruins, a energia ruim e aflora a positividade. Então, ela trabalha de uma forma um pouquinho diferente, tá? Ela pode curar uma dor física? Até pode. Por quê? Os nossos sentimentos provocam dentro do nosso corpo situações físicas, tá? De tanto você pensar negativamente numa angústia, pode te dar, porque aquilo vai te deixando você contraído, a raiva te deixa, né, tenso, e isso pode te dar, por exemplo, uma dor de cabeça por tensão, ou você travar a mandíbula, o bruxismo. O próprio bruxismo, de você fazer aqueles ruídos, né, da fricção com os dentes, certo? Podem vir de um sentimento, pode ser mecânico, lógico que pode, mas também do sentimento, de você prender os dentes, segurar. Isso é uma raiva, tá? Então, os florais, eles vêm trazer a tua harmonização, para que esse tipo de sentimento seja jogado fora, tá? E ele vai ser eliminado, tá? Através dos odores, dos nossos suores, do xixi, das fezes, tá? Mas como que sentimento faz isso? Como que ele vai embora? Porque ele rearranjou. E nós produzimos, já é sabido, que quanto mais carga negativa que nós temos, sentimentos negativos, as nossas células trabalham de formas diferentes. Sim. Então, carregar mágoa, medo, angústia, raiva, vai fazer com que as nossas células não funcionem direito, que as nossas reações químicas que acontecem dentro das nossas células, que nós temos trilhões de células, certo? Não funcionem de uma maneira que seja adequada. E isso vai fazendo mutação errada dentro do nosso corpo, que vão desencadear em doenças futuras, tá? Então, você buscando uma essência floral que chegue dentro de você, conectando com aquela negatividade, com aquele sintoma que você está manifestando, corrigindo todo esse campo energético, esse campo magnético que você tem, com certeza você vai ter menos doenças psicológicas, tá? Psíquicas, mas também doenças físicas. Sim, tá? Então, perfeito. desmancha, joga fora. E a flora faz em você aflorar essa coisa gostosa do teu ser, tá? O teu equilíbrio.
Porque nós precisamos estar equilibrados para o dia a dia. Perfeito. É verdade. Por quê? Trabalhando demais, tem que chegar em casa, fazer comida, fazer alimento, e tem que colocar uma roupa no varal e tirar. Todos nós temos isso aí, nossas obrigações. Sim. Tá? Organizar, tem que cuidar de filho, tem que fazer isso, ir no mercado, tem que viajar, tem que trabalhar, certo? Então, todo mundo faz isso. Preocupações com o trabalho, preocupações com casa, com filho, com familiares, com seu animal, certo? Todos nós temos isso aí. Uns mais, outros menos, e uns conseguem levar de uma forma mais branda, outros fazem com tempestade em copo d'água. Um drama, né? Então, isso se torna mais difícil pro dia a dia. Mas quando você consegue equilibrar... Gente, eu não estou falando que é fácil. Mas quando você tem uma ajuda ali... É um suporte, um suporte, né? Eu falo que floral todos nós devíamos tomar. E quando você tem um suporte para isso, ajuda muito, tá? Verdade. Então, por exemplo, a minha mãe passou por uma cirurgia há 1 ano e pouco atrás, caiu, quebrou a patela, teve que fazer 2 cirurgias dentro de 83 anos, dentro de um mês. E minha mãe nunca teve problema, minha mãe sempre foi muito determinada, muito corajosa, só que ela desenvolveu na 2ª cirurgia uma crise de pânico, por tudo aquilo que ela passou. Ela estava tomando medicamento químico? Sim, foi prescrito, nós demos, estava tomando certinho. Mas o que acompanhou nesse período? Floral. Sim. Uma combinação de essências de flores. Ela falava assim, cadê minhas gotinhas? As gotinhas estavam ali do lado dela, toda hora estava tomando, porque aquilo dava acalento, equilíbrio rápido para ela, enquanto o medicamento químico estava ali agindo. Mas ela sentia necessidade. Certo? Passou, acabou. Tá bem? Foi um grande suporte. Foi um grande suporte. Citei da minha mãe, porque coisa que está assim, algo que aconteceu conosco. Sim. Mas, em qualquer situação, você pode estar fazendo esse usar os florais. Perfeito. Você me fez lembrar da escala de Hawkins, das frequências dos sentimentos. A inveja, tá lá embaixo, a inveja, o medo. Sim. E vai subindo, aí vai a coragem, o amor. Isso, então, os florais vai fazendo isso subir. Vai subir, vai desmanchando essa energia que está sendo produzida ali, tá? Que é aquilo que eu falei anteriormente, no outro bloco, que muitas pessoas não assumem que tem isso. Sim. Por vergonha, ou até por não acreditar que está sentindo. Por não aceitar, negar que tem esse sentimento. De novo, nós somos humanos, tá? Se o animal, quando chega, por exemplo, tá com um gatinho ou um cachorro, chega outro, ele fica com ciúmes. Sim. Chega um filho, entendeu? Então nós temos, por exemplo, florais que para dar para o cachorro, para o gato, quando chega um bebê na casa, ou quando chega outro animal, porque eles sentem ciúmes e eles demonstram. Estou com o caso de um cachorrinho que perdeu a tutora faleceu. Esse cachorro está triste, está deprimido. São sentimentos que nós podemos ter, mas nós podemos também ter a ajuda de um floral, de uma essência floral, ou talvez de uma homeopatia, sim, se tiver uma indicação, tá? Para que esse sentimento seja diluído, seja externado e deixar sentimentos bons, de conforto, voltar para dentro de si. Sim. Tá? Para que a gente possa, por exemplo, no caso de um luto, né? Muitas pessoas se fecham de tristeza, de saudade e não conseguem dar o passo. Tá? Ou, em casos mais assim, perdeu o namorado, tá? Perdeu o emprego, tá? E não consegue dar o próximo passo. Muitas pessoas mudam por alguma necessidade, mudam de ambiente, mudam de casa e não aceitam outra casa, tá certo? Não consegue se conectar com aquele outro novo ambiente. Então, tudo isso a gente consegue minimizar esses efeitos, essas angústias, essas tristezas e aflorar a alegria.
Perfeito. E eu estava vendo aqui que tem o floral da menopausa. Ah, sim. Esses Porque florais. quem assiste mais as mulheres que gostam de assistir sobre saúde Pois e também é. nas fases da vida, né? Porque aqui Sim. tem a da menopausa. Eu trouxe alguns aqui. Esses florais, Patrícia, eu sempre, faz muitos anos, isso é quase, sei lá, acho que o primeiro curso de florais de bar no Brasil, há 25, 28, 30 anos, nem sei quanto, eu fiz. Tá? Então foi muito, foi um congresso, na verdade, e aquilo foi um divisor de águas na minha vida. Por quê? Porque eu entendi que aquilo podia ajudar pessoas. E assim, eu faço atendimentos também individualizados, mas isso aí, e é algo assim que eu tenho, se for contar, relatar aqui os casos, são inúmeros, milhares, na verdade, e que os efeitos florais, essas combinações de flores, mudaram a vida de muita gente, de muitas pessoas, tá? Então, assim, eu tenho comigo uma gratidão dentro do ensinamento de Bach, que eu falei, gente, como eu pude ajudar pessoas. Tá certo? Então, é algo assim que eu tenho, enquanto farmacêutica, enquanto especialista reconhecida de florais, tá? Então, quanto de homeopatia, né? Relatos, assim, histórias maravilhosas, tá? Só que tem muitas pessoas também que não querem expor os sentimentos. Sim. Mas eu acho que a gente podia falar disso depois, né? Vamos falar isso Vamos no falar próximo depois, bloco. no próximo bloco. Porque isso daí é fantástico. Depois a Vamos gente deixar fala. Aí depois eu explico por que disso aqui também. Combinado. Então, no próximo bloco, nós vamos falar sobre a automedicação Sim. de uma forma segura. Sim. E a Eunice vai deixar uma mensagem de automedicação de florais. De tá? florais. Só de florais. Hoje nós estamos falando sobre florais. Sim. Para as pessoas e para os pets. Isso. Não é? Sim. Então tá bom. Então, combinado. Daqui a pouquinho. Não saia daí. Não saia daí. Daqui a pouco nós voltamos e vamos falar sobre a automedicação de forma segura para florais e a mensagem final. Sim. Até já. Olá, eu sou a Michele Piccone. Venho aqui convidar a todos vocês a assistirem o meu programa Semeando Conexões aqui na TV IN, toda quinta-feira às 22 horas e toda segunda que tem reprise às 21 horas. Gente, o programa Semeando Conexões está recheado de convidados contando suas histórias de vida. Na TV IN, programa Semeando Conexões, quinta-feira às 22 horas comigo. Não percam, vem assistir. Procurando um lugar onde a imaginação do seu filho possa voar alto? Conheça a Toca do Coelho. Aqui na Toca do Coelho, cada dia é uma aventura de aprendizado e descoberta. Nosso ambiente acolhedor é como uma aconchegante toca de coelho, onde seu filho se sente seguro, amado e inspirado a explorar. Com uma equipe dedicada que se importa com cada detalhe, garantimos que seu pequeno se sinta em casa. De atividades lúdicas e educativas à atenção individualizada, criamos um mundo mágico onde os sonhos de infância ganham vida. Matricule-se agora e venha nos visitar para descobrir um mundo encantador para o seu filho. Toca do Coelho. Tenha mais economia em sua conta d'água. Receba mais segurança contra a falta d'água com a Veneza Poços Artesianos. Invista em um poço artesiano para a sua propriedade e tenha melhor qualidade de vida. Veneza Poços Artesianos. O estúdio de podcast da TV IN agora está disponível para locação. Os equipamentos mais modernos, estúdio climatizado, tecnologia de ponta e uma equipe altamente preparada para cuidar do seu conteúdo. Venha transformar sua ideia em conteúdo com a gente. Acesse www.tvinterior.com.br/podcast e saiba mais. A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet.
Olá, você ligado na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos. E agora, em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você toda sexta-feira às 20 horas. Não perca, a gente se vê. Estamos de volta aqui no Saúde Interior e agora nós vamos falar sobre o uso dos florais de forma segura e a automedicação. Por favor, Eunice, explica tudo isso. Quando a gente fala de automedicação, gente, não é qualquer tipo de medicamento, não pode medicamento, sou farmacêutica, eu estou falando, automedicação não pode. Sempre procura um profissional da área para te orientar a tomar o medicamento. Mas no caso dos florais, por que eu falo da automedicação? Porque o próprio Center Bar liberou algumas folhas de entrevistas onde a pessoa pode ali respondendo, certo? O questionário, tá certo? E ela se automedicar, ela escolheu o floral mais adequado. Até esses questionários já vão apontando ali qual é o floral que ela deveria tomar. Então, isso existe. E eu acho prático, eu acho que é uma vantagem, principalmente para aquelas pessoas que têm medo de expor o que está sentindo. Como eu vou falar o que eu sinto para aquela pessoa? Eu nem conheço aquela pessoa, o terapeuta, ou seja, o farmacêutico, que é um especialista em florais. O especialista vai poder te indicar mais corretamente. Porque eu falo sempre, Patrícia, também vai do sentimento que a gente está sentindo em atender aquele paciente. Então, muitas vezes, gente, no atendimento que eu estou tendo com o paciente ali, que está colocando o sentimento, o que ele está sentindo, e às vezes eu prescrevi já um floral, e depois eu falo assim, mas por que será que eu prescrevi isso? Mas porque a minha energia com a dele é aquele floral que tem que ser. Tem muito disso também. Mas a indicação, por exemplo, a pessoa tem medo de dirigir, vou dar um bem básico, tem medo de dirigir, não consegue dirigir. O Mimulus é bom para ele? É bom. Mas o que está por trás disso? Tá? Talvez ele não consiga, lendo aquele questionário, ou lendo sobre a indicação de um floral para medo, ele acha que o Mimulus, só ele vai ser o floral para ele sair dirigindo. Ou subir no avião, por exemplo. Mas qual que é o sentimento que está por trás daquele medo de dirigir? É um trauma. É a origem do medo, não é? A origem do medo. O terapeuta floral, o especialista em floral, ele vai ter um pouco mais de conhecimento de identificar a profundidade disso daí. Talvez seja um aspen, não seja um Mimulus nesse caso. Que é um aspen, que é um medo de que vai acontecer comigo. Será que eu consigo? Tá? Então, ou de um trauma, porque ele já foi dirigir uma vez e bateu o carro, ou alguém bateu o carro com ele junto, tá certo? Então, ele tem medo de ir adiante, porque ele já teve um trauma ali. Então, o terapeuta, o especialista, tem um olhar mais global daqueles sentimentos que a pessoa está relatando ali. Mas também tem casos que a pessoa não consegue nem se enxergar. E quando ela lê sobre um determinado floral, ou ela responde um questionário desse, ela se identifica. Eu acho que o Water Violet é um floral para mim. Porque eu não gosto de me abrir, eu sou muito reservado, não gosto de me expor, eu não consigo fazer amizade, não consigo confiar naquela... Será que não é esse floral? Eu consigo me identificar com aquela essência. E a partir do momento, eu falo sempre, muitas vezes a pessoa chega para mim e fala assim, olha, eu quero tomar esse floral. Eu não mexo em nada. Vai tomar esse floral. Porque é onde ela teve a sua
conexão com aquela essência. É aquela coisa das sensações e percepções. Sensação e percepção. É isso que eu estou sentindo. Entendeu? Isso é fundamental. Isso é fundamental. E muitas vezes ela não consegue externar isso para quem está na sua frente ali. Não consegue colocar para fora o sentimento. Nem ela consegue, mas no pensamento dela, no seu interior, isso aqui que eu estou sentindo. Tá certo? Então, existem alguns casos que tem isso aí. Então, nesse caso, a automedicação é pertinente. E é tá segura. Certo? E é segura. Porque não há contraindicações. Não tem contraindicação, não tem um efeito colateral e nem reação adversa. Tá certo? Então, pode tomar que com certeza vai trazer benefício. Em todas as idades. Em todas as idades. Tá certo? Então, o que nós pensamos há um tempo? Eu falei assim, gente, por que não desenvolver algumas essências florais em conjunto para algumas situações que as pessoas, às vezes, têm dificuldade em relatar? Por exemplo, você comentou aqui da menopausa. Menopausa é uma mistura de sentimentos que nós temos, de sensações, não só de sentimento, de sensação. Esquenta, daqui a pouco está frio, e você pensa uma coisa, daqui a pouco você não pensa mais e esquece. Tá? Muitas coisas. Cadê aquela palavra? Eu preciso falar tal coisa e a palavra não vem. Fugiu, tá? Mesmo tempo que você está aqui, você está ali, tá certo? Então, são muitas mudanças. Do mesmo jeito que acontece lá na menarca. Fala menarca porque nós já passamos, eu já passei amor, é a primeira menstruação, tá? Ou na gravidez, sim, tá? Para as mulheres que são mães, né? Nós temos mudanças hormonais. E agora na menopausa, eu já passei faz tempo da menopausa, mas são sentimentos, são emoções, são sensações físicas muito fortes e que muitas vezes a gente não está entendendo nada daquilo, tá certo? Então, trazer flores, combinações de flores que podem trazer um certo conforto, um equilíbrio para que você possa passar essa fase de uma forma mais leve, né, encarando tudo isso de uma forma mais tranquila, por isso que tem um floral da menopausa. Então são essências de flor, são várias essências de vários sistemas florais, não é só de Bach, não é só de Minas, tá? Então são essências, são várias flores ali, essências que juntas vão melhorar todos esses sintomas e emoções dentro da menopausa, dentro daquele momento que a mulher está passando. Perfeito. Porque a sensação, a percepção de cada pessoa é única. É única, é diferente uma da outra. Não adianta você chegar e falar assim, não, Eunice, você não está sentindo isso não. Você está sentindo outra coisa. Não tem como. Mas para essa mulher que tenha também dificuldade, ou que não tem tempo de passar, eu não tenho tempo de passar. Chega ali e pega. Vai ter benefício. Como, por exemplo, desmotivação. Então, aqui nós selecionamos alguns florais que todos eles vão ajudar no equilíbrio da desmotivação. Esse outro, por exemplo, de tristeza e depressão. Tá? Então, para as várias situações que desencadeiam tristeza e depressão, nós selecionamos algumas essências para corrigir essa energia dentro do organismo que vai aflorar o quê? A alegria, o momento de paz. Esses pensamentos indesejados que ficam ali martelando, limpar essa mente, trazer pensamentos positivos para essa mente. Pensamentos repetitivos. E pensamentos repetitivos, assim por diante. Então, quando a gente elaborou essa combinação, são vários, viu, gente? Tem um monte de, então, acho que 17, 18 situações diferentes para que você possa buscar para diminuir aquela angústia ou aquele sentimento que você está tendo. Tá? Ou se você conhece alguém, aquela pessoa está precisando melhorar o aspecto emocional dela, corrigir a energia dela. É para isso que servem os florais. Como pode ser, por exemplo, um pet. Tá? Então, essa linha laranjadinha nossa aqui é para os animais, tá certo? Então, por exemplo, isso aqui é para medo de fogos, para medo que o tutor está saindo de casa e não volte.
O bichinho também tem isso. Tem isso, Sim. e assim por diante, tá? E esse aqui eu trouxe o rescue, e tem rescue também pro pet, tá? Porque tem animal que é estressado, tem animal que teve trauma, que foi machucado na rua, que foi abandonado. Tá chegando num lar novo. Tá? Então, o rescue é muito bem-vindo nessas situações, tá certo? Então, uma combinação de essências para várias situações, onde você pode, nesses casos, se automedicar. E de forma segura. De forma segura sempre. Muito bem. Eunice, por favor, deixa uma mensagem final. Mensagem final. Eu sempre falo para meus pacientes, já falei aqui, floral não muda a nossa personalidade, mas nos traz equilíbrio para que a gente seja autêntico, para que a gente seja aquilo que realmente nós somos. Então, traz essa base da emoção, essa harmonização. Lembra lá no começo, quando eu falei da nossa energia? Fazer com que as nossas células funcionem de uma forma certa, o mais equilibrado possível. Porque, de novo, mazelas do dia a dia, todos nós temos. E sempre vamos Aquela ter brincadeira que a gente fala, né? Só muda o CPF ou o número da casa. Eu falo CPF e o CEP. O CEP. Só muda isso, porque nós somos seres. E cada um de nós temos as nossas dificuldades. Tá certo? Alegria em excesso também não é bom. Sim. Os expoentes, né? Certo? A tristeza é muito pior. Tá? Então, trazer uma essência de um produto que é natural, que é da natureza. Que a essência floral, ela é natural, ela é natureza. Então, é a natureza contribuindo para que o ser vivo, tá, continue construindo a sua real função nesse universo. Que eu falo sempre, é difícil, não é fácil, mas nós viemos para esse mundo para sermos felizes, para sermos gratos, para pegar na mão um do outro, para ajudar. E muitas vezes a gente não consegue desempenhar essa função, que é básica de um ser pensante. Maravilhoso. Certo? Então, eu falo, eu sou assim, eu vivo florais, eu gosto de florais, eu acho que eu penso, tenho certeza, ele veio para equilíbrio, nos equilibrar. Maravilhoso. Então, é isso, eu acho que é a natureza nos ajudando. Maravilhoso. Muito obrigada, Eunice. E Obrigada a você. Falamos de combinar, de falar de cada tipo de floral em próximos episódios. Podemos vir selecionar uma meia dúzia, cada programa a gente fala mais detalhadamente, podemos falar dessas combinações, mas podemos falar de outros florais específicos, porque é mais profundo do que simplesmente uma indicação que está escrita ali no folder, alguma coisa assim. Tá certo? Podemos convidar assim. E quero também te agradecer em meu nome, tá? Mas em nome da Farmavida. Muito tá? obrigada. 35 anos cuidando da família por completo. E da minha família também. E dos pets, eu falo, todas as famílias e dos pets, porque os pets fazem parte da nossa família. Tá certo? E eu vou falar uma coisa, tá? Ser vivo pode dar floral para planta. Isso que eu ia perguntar. Que é ser vivo, mas depois a gente comenta. A gente fala em outro Tá episódio. bom? Perfeito. Em outro episódio. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Beijo. Só de alegria. E nós ficamos por aqui nesse episódio sobre os florais. Sabemos que a nossa vida não é um mar de flores, um caminho de flores, Sim. mas nós podemos ter o suporte dos florais para caminhar mais leve, mais conectado com o nosso próprio ser, o nosso propósito de vida, porque cada ser é um ser único e cada propósito de vida é fundamental e importante para todos. Ficamos por aqui no Saúde Interior e esperamos no próximo episódio. Até a próxima. Tchau, tchau.